Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo. Bom, esse vídeo é na verdade um chamado para escutar um podcast que eu acabei de gravar. É um assunto bem importante para mim, que eu estou estudando nos últimos tempos, né? Que é justamente um diálogo entre a teoria do Olavo de Carvalho, que é a teoria do círculo de latência, e em conjunção com um pensamento filosófico bem interessante que aparece no livro do Mário Ferreira dos Santos, é o 5º volume da primeira série do seu sistema enciclopédico de filosofia, que é Ontologia e Cosmologia. Nesse livro, o Mário vai tratar de uma teoria bem interessante, que é a teoria da prefixação. Isto é, ele olha para a palavra, né? A palavra que a gente mais vê entre os filósofos é existência. Observe que a palavra existência possui um radical sistência. Para o Mário, sistência é aquilo que é prefixado, aquilo que é. Aquilo que é prefixado, aquilo que é, como diria o Parmênides, né? É aquilo que é imutável, aquilo que a gente vê parado aí em nossa frente, aquilo que a gente percebe, o imutável. Só que não é possível olhar para o imutável sem o mutável, sem a mutabilidade. Aí vem o Heráclito. Então, e quem sabe muito bem, um filósofo que conseguiu sintetizar esses dois pensadores, da minha humilde opinião, foi o Aristóteles. Quando ele define o conceito de ato e potência, ele ali sintetiza essa suposta oposição, contradição. Na verdade, é uma oposição, mas é oposição natural. Lembra lá da década sagrada? Tudo que é unidade se antecipa na oposição, e oposição se retrocipa na unidade. Isso é Doiver, né? O conceito de antecipação e retrocipação. E eu faço uso desses conceitos para ler aí sistemas ontológicos como sistemas ontológicos do Aristóteles, do próprio Doiver, do próprio Mário Ferreira dos Santos e das próprias categorias aí da filosofia quadrante. Bom, o Olavo de Carvalho ele produziu um sistema de filosofia bem interessante, e uma das ideias que me chamou a atenção, entre outras, e eu vou dialogar, já adiantando, eu quero fazer gravar um podcast, fazer um vídeo, né, falando sobre a teoria dos 4 discursos, que aparece Aristóteles em Nova Perspectiva, fazendo uma conjunção. Eu gravei um vídeo aqui no meu canal falando sobre a teoria metalinguística, né, que é o quadrilátero projetivacional, onde eu acredito que existe a voz, a letra, a carne e o querigma, a proclamação. Na minha opinião, existe ali uma concatenação entre a teoria do quadrilátero projetivacional com a teoria dos 4 discursos, mas isso é para ser feito posteriormente. Então, o Olavo de Carvalho ele desenvolve uma teoria bem interessante, que é a teoria do círculo de latência, e eu, como adepto da filosofia no sentido sistemático, o Olavo de Carvalho não é um filósofo sistemático, apesar dele ser um filósofo sistêmico, como ele diz, né? Até porque todos os filósofos, segundo Olavo de Carvalho, está em uma busca, a busca pela unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Olavo define a filosofia dessa forma, e é muito coerente essa definição. Até porque a filosofia lida com o eu, essa personalidade, essa consciência que possui um ratio imaginativo olhando para a realidade, a res, né, que é ente ou ôntico, e esse ente ôntico possui uma formalidade essencial, que são o ser. Quando a gente olha para o ente ôntico, o filósofo busca o ser. Anderson, ente, ôntico, ser são a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Possui uma semelhança, mas não é a mesma coisa. Ôntico, ente é uma coisa, ser é outra. Mas, quando a gente olha para o ser, a gente olha para o ser percebendo o ôntico ou ente. Ôntico e ente, eu acredito que são sinônimos aí, na minha humilde opinião, né? Vai lidar com aquilo que os medievais dentro da filosofia chamavam de res. Res é coisa. Então, o Olavo de Carvalho produz um pensamento bem interessante, que é a teoria do círculo de latência. E o Mário Ferreira dos Santos produz uma teoria nesse 5º volume do seu sistema de filosofia enciclopédico, que é Ontologia e Cosmologia. Lá ele vai lidar com a prefixação. Voltando, né, a falar sobre esse assunto. A prefixação é bem interessante. Por quê? Porque quando a gente olha para o
termo, o radical, o signo sistência, o Mário define ali um princípio parmenidiano, né? A ideia de ou seja, sistência é aquilo que é prefixado. Só que sistência, ele possui o sendo. Tudo que é sendo. Heráclito. Logo, quando a gente percebe assistência sendo, ela é sendo de modo prefixado ou uma prefixação. Isto é, a prefixação é uma prefixação sendo. Se é prefixação sendo, é prefixação sendo naquilo que é prefixado. Ou seja, aí ele vai colocar aí alguns prefixos na assistência. Lembra lá de ex, in, per, cum, a. Ou seja, persistência, assistência, supersistência, resistência, existência. Então ele dá um valor ontológico seguro para essa teoria da prefixação ontológica. E é um valor ontológico essa teoria do Mário Ferreira dos Santos, que coaduna muito bem com a sua teoria, ou na verdade a teoria do Pitágoras, né? A década sagrada, que na minha opinião é o sistema ontológico do Mário, assim como os aspectos modais do Doiver, as categorias aristotélicas e filósofos que acharam ou achou alguma verdade ontológica da realidade. Até porque nenhum filósofo é Deus, nenhum filósofo possui o prefixo onis, ou seja, todos somos sencientes, para citar aqui o Zubiri, né? Somos sencientes ao olhar para a realidade, ao buscar as estruturas ontológicas da realidade, mas não somos oniscientes. Por isso que, ao perceber a realidade, percebemos círculo de latência, limite, porque somos relativos e a realidade é relativa. Só o Criador, aquele que é ato puro, o ser supremo, o soberano, esgota toda a realidade. Por isso que futuramente eu vou falar sobre a oposição entre o círculo de latência, que é o círculo de patência esgotativo, que aparece em Agostinho, na minha opinião, que é vamos dizer, uma oposição natural, não contradição, lembra? Eu sou um ferreiriano. Uma oposição natural, uma dualidade natural, com a ideia de círculo de latência do Olavo de Carvalho. Se há um círculo de latência, tem que ter um círculo de patência esgotativo. Então, eu, Anderson, olho a realidade em círculos de latência, ou seja, as possibilidades de todo ser, porém não esgoto essa realidade. Então, sou limite. Já Deus, que é ato puro, ser supremo, por ser criador da realidade, ele esgota a realidade, ele conhece todas as leis e conhece o ser na sua estrutura ôntica, aquilo que o próprio Doiver chamava de estrutura de individualidade, e na mesma pegada o Mário Ferreira dos Santos chamava, né, de a lei de proporcionalidade intrínseca, que é a ideia de perceber o ser. Então Deus esgota todo ser, seja onticamente ou de modo entificado, e também ontologicamente. Deus sabe todas as leis ontológicas por trás do ser. O que a gente faz? É aquilo que o Mário diz, né? Todo filósofo, vai descobrir verdades de modo captativo. Nenhum filósofo constrói nada, nenhum filósofo é Deus. Todos os filósofos captam verdades da realidade. É isso. Foi isso que o Aristóteles fez, Platão fez, Agostinho fez, São Tomás de Aquino e todos os grandes filósofos da história da humanidade, e assim vai ser sucessivamente. Todo filósofo que descobrir alguma verdade da realidade não está criando nada, está apenas captando aquilo que já estava na mente de Deus. Essa é a grande verdade e que temos que perceber, né? Então eu coloquei no slide, né? É possível um diálogo entre o Olavo de Carvalho e o Mário Ferreira dos Santos? Eu acredito que sim. Aí eu pego essa teoria que aparece em ontologia e cosmologia, essa teoria da prefixação, da assistência que aparece em Mário Ferreira dos Santos, e faço uma analogia no círculo de latência. Então, o que eu faço? Eu pego o círculo de latência e dou um valor policromático. Poli vem de muitos, cromático vem de cromos é cor, as cores, né? Crio, fazendo aquela analogia simbólica do próprio Goethe na sua teoria das cores, o próprio Isaac Newton lidou com essa ideia das cores, né? Pegando essa analogia simbólica, essa simbologia das cores, eu dou um colorido a essa teoria do círculo de latência, já captando todos os insights verdadeiros que Olavo já produziu sobre o círculo de latência. Então, eu estou assumindo aquilo que Olavo produziu na teoria do círculo de latência, mas estou assumindo, indo um pouquinho além, ou seja, colocando em diálogo com o Mário Ferreira dos Santos. E o Mário aparece aqui como também uma analogia simbólica. Por quê?
Porque se o Mário produzir uma prefixação naquilo que é prefixado, assistência, esse radical, a teoria da assistência, né? Eu quero produzir uma sufixação ontológica. E essa sufixação ontológica lida com um morfema. Que morfema? Ânsia. Veja que existe a palavra, por exemplo, o signo, importante. Aparece ali um morfema de modo sufixante, né? Que é ânsia. Ânsia não com S, com C. Então a gente pode perceber vários morfemas. Ou seja, morfema vem de morfologia, né? Ou seja, a forma de um signo. Então quando eu olho para essa ânsia, eu percebo aí um valor de sufixação ontológico seguro que dá valor para a teoria do círculo de latência do Olavo de Carvalho. Aí eu vou usar alguns termos para dar esse colorido. Substância, ignorância, importância. Não são termos jogados ao léu, não são termos jogados de qualquer forma. Não, tem um valor filosófico seguro em cada termo. É isso que eu produzi lá no meu podcast. Aí eu vou manter um diálogo aí com vários pensadores. É claro que o Olavo de Carvalho e o Mário Ferreira dos Santos são os pensadores principais, está explícitos nessa teoria. Mas existem pensadores implícitos, como por exemplo o Zubiri, o próprio Doiver, o Aristóteles e outros. O Kierkegaard, o Schelling e outros pensadores, o próprio Isaac Newton, Goethe, né? Que aparece de modo simbólico. Então, é possível um diálogo entre Olavo de Carvalho e Mário Ferreira dos Santos? Sim, é totalmente possível. E eu gravei um podcast, deu mais de 3 horas. Esse podcast está lá no Spotify. Dê uma olhada, que eu falo justamente dessa teoria aí. A teoria policromática, conjugando o círculo de latência numa sufixação ontológica segura. E quem conhece o Mário sabe muito bem que o Mário produziu uma teoria da prefixação naquilo que é prefixado, existência. Então, círculo de latência é uma ideia bem interessante e o que eu estou fazendo aqui é ampliar. Veja, a teoria da prefixação do Mário simboliza aqui, para a gente colocar aqui em categorias claras, né, simboliza aqui o alfa. Então eu não estou abandonando a teoria do Mário, muito pelo contrário. Mas a teoria da sufixação ontológica simboliza aqui um ômega. Então eu estou partindo desse alfa e atingindo um ômega. E dando colorido policromático, né? Conjugando o círculo de latência. Assumindo já as verdades que Olavo de Carvalho falou sobre essa teoria, mas dando um valor ontológico seguro. Lembra, eu sou um discípulo do Doiver, sou um discípulo do Mário Ferreira dos Santos, sou um discípulo do Aristóteles, que são filósofos sistemáticos. O Olavo de Carvalho não é um filósofo sistemático, nessa pegada do Mário, do Doiver e do próprio Aristóteles, em minha opinião, apesar de que o Olavo de Carvalho tem influência, né, do Aristóteles. Mas, na minha humilde opinião, o Aristóteles era um filósofo sistemático, né? E o Olavo de Carvalho não foi um filósofo sistemático, já o Mário foi, então eu estou muito mais na pegada do Mário do que do Olavo, né? Mas isso não impede de aparecer aí filósofos não sistemáticos com grandes verdades filosóficas. Só olhar, por exemplo, para Platão, que escreveu Diálogos, e não deixa de ser um grande filósofo no Ocidente, junto com Aristóteles, né? Os dois maiores filósofos. Então não precisa necessariamente ser um filósofo sistemático para ser um grande filósofo. Existem filósofos que não são sistemáticos e são grandes filósofos, né? A gente não pode cair nesse erro. Então é isso. Eu gravei esse podcast. Se você se interessou, dê uma olhada. E para concluir, por que eu gravei esse podcast? Porque eu desenvolvi essa teoria. Eu acabei de gravar também um podcast falando do analfabetismo. Eu falei dos 3 níveis do analfabetismo. Analfabetismo inconsciente, né? Que é aquelas pessoas que não sabem ler e escrever. O analfabetismo funcional, que eu chamo de analfabetismo consciente. E o analfabetismo inteligente. Então o prefixo e o sufixo aí é bem interessante, né? Inteli vem de inteligência, ciente vem de saber. Bom, o que é uma pessoa analfabeta inteligente? É aquela pessoa que de fato olha para o signo e significado e consegue interpretar. São pessoas inteligentes, mas quando vai à realidade, distorce a realidade. E isso acontece na modernidade. Então, olha a polêmica. Eu defendo que Kant foi um analfabeto inteligente. A maioria dos filósofos modernos, isso é polêmico, eu sei que vai causar polêmica, mas eu não tô nem aí. Quem discordar, refute. Vai lá e refute.
E para refutar, vai ter que refutar essa teoria aqui que eu desenvolvi, porque é para dar valor, essa teoria é para dar valor a essa ideia do analfabetismo inteligente. Então, filósofos modernos são analfabetos inteligentes por quê? Porque parte do princípio que filosofar é apenas reação. Eu acredito que filosofar começa na ação. Ação de quê antes? Ação de submissão. Como assim submissão? Se submeter à realidade. E os filósofos modernos não fazem isso. Não fazem isso. Ao olhar para as possibilidades do ser, ele se coloca como o núcleo, o centro nesse olhar. E o objeto, a realidade, fica em escanteio. Ou seja, filosofar é ação de submissão. Existe uma reação da autonomia? Claro! Eu não sou antimoderno. Eu sou contramoderno, para ser caipiriano, né? Quem conhece ser caipira sabe muito bem. Eu não sou contramoderno, eu sou antimoderno. Antimoderno, né? Contra e anti, essa é a definição que o caipira dá. Anti existe a ideia de antítese, contra é acabar demonizando. Eu não demonizo nenhum filósofo. Não demonizo nenhum filósofo. Seja, por exemplo, no contexto político. Ele de esquerda, direita. Eu vou ver o que ele tem de verdade. Se ele tem verdade, vamos aceitar. Seja grandes verdades ou pequenas verdades. Até porque ninguém é um demônio, né? Ninguém é um demônio. Esse é o grande problema aí da política atual. Então, essa teoria é justamente para dar base àquilo que eu chamo de analfabetismo inteligente. Então, se alguém discordar daquilo que eu chamei de analfabetismo inteligente, porque isso é polêmico, eu dizer que Kant é um analfabeto, filósofos modernos, por exemplo, Hegel, porque esses filósofos, aqui eu sou bem doiverdiano, esses filósofos reduziram a realidade a apenas um elemento, que é relativo, sem perceber que existe uma totalidade rica, para citar aqui, né, uma totalidade policromática, cheia de cor, advinda, criada pelo Deus totalmente outro. Então, por que eu estou desenvolvendo essa teoria policromática, conjugando aí o círculo de latência, né, numa sufixação ontológica, para dar embasamento para aquilo que eu defendi nesse podcast, né, que é o princípio do analfabetismo inteligente. Então tem gente inteligente que pode ser analfabeta. Então, muito obrigado. Até a próxima.